Meus amigos e meus irmãos, o que acontece com uma sociedade quando Deus dela é removido? Quando se expulsam Deus de uma sociedade? Quando não acreditam nele, o que acontece com essa sociedade? Imagine uma sala de aula, um lugar onde deveria ser um santuário de aprendizado, respeito e crescimento, mas em vez disso, se torna um palco de caos. Alunos atacando violentamente professores, intimidando colegas, drogas circulando livremente nos corredores, meninos e meninas ainda crianças se envolvendo em práticas sexuais que não compreendem, outros se identificando como animais ou personagens fictícios, todos perdidos em uma confusão de identidade. O que aconteceu? Como chegamos aqui? Nesse vídeo, eu quero explorar com você como a remoção de Deus e dos valores cristãos de dentro das escolas e da sociedade geral abriu as portas para um vazio perigoso, um vazio que tem sido preenchido por caos, desespero, violência e destruição. Capítulo 1. A remoção de Deus e o vazio moral. Era 1963 quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a oração e a leitura da Bíblia não teriam mais lugar nas escolas públicas. Por trás dessa decisão estava Madeleine Murray O'Hair, uma ativista ateísta que acreditava que qualquer expressão religiosa em espaços públicos era uma violação dos direitos dos descrentes. Mas o que parecia uma vitória para a neutralidade religiosa se tornou uma catástrofe moral. Com Deus afastado da educação, os valores absolutos foram substituídos por relativismo. O que é certo ou errado se tornou uma questão de opinião. A moralidade se tornou fluida, adaptável, descartável. E com o tempo, o resultado foi claro. Uma geração sem norte, sem propósito, sem compreensão do valor da vida e, principalmente, do valor e o respeito ao próximo. Capítulo 2. O colapso do respeito e da disciplina. Nas últimas décadas, nós testemunhamos uma explosão de violência nas escolas, não apenas entre alunos, mas contra professores. Imagens de alunos atacando professores com socos, cadeiradas e até mesmo facas se tornaram virais na internet. Em vez de espaços de aprendizado, muitas escolas se tornaram campos de batalha. E por quê? Porque o respeito foi substituído pela arrogância. A humildade foi trocada pela agressividade. Isso não é apenas um problema de disciplina. É uma crise de caráter, uma crise que surge quando crianças são ensinadas que não existem verdades absolutas, que elas podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, sem consequências reais. Capítulo 3. O império das drogas e da perversão. Onde não há valores sólidos, o vazio sempre será preenchido por algo. E muitas vezes, esse algo é a autodestruição. Drogas ilícitas, antes vistas como um perigo a ser evitado, agora são glamorizadas através das músicas, dos filmes e até em conversas diárias. Meninos e meninas, ainda adolescentes, experimentam substâncias que destroem suas mentes e, por consequência, seus corpos. E não para por aí. A banalização da sexualidade, promovida por uma cultura que transforma prazer em mercadoria, que destrói a inocência das crianças, em vez de serem protegidas, essas crianças são expostas a conteúdos impróprios desde cedo. Meninas de 12 anos grávidas, meninos de 13 anos viciados em pornografia, identidade sexual se tornando um jogo de experimentação sem qualquer orientação sólida. E enquanto isso, educadores, em vez de guiarem, são forçados a aceitar, aplaudir e até incentivar comportamentos que no passado seriam considerados, no mínimo, preocupantes. Capítulo 4. O caos da identidade. E então, chegamos a um fenômeno ainda mais estranho. Crianças e adolescentes que se identificam como animais, personagens fictícios ou qualquer coisa que suas imaginações permitam. E detalhe, tudo isso romantizado e até aplaudido por pseudos intelectuais. Lobos, gatos, unicórnios, estudantes que exigem ser tratados de acordo com suas identidades alternativas, escolas que, em vez de orientar, preferem ceder temendo retaliação. Mas isso não é liberdade. Isso é confusão. Uma confusão que surge quando uma sociedade abandona a verdade. Quando, em vez de ensinar as crianças a conhecer a si mesmas e a buscar propósito, ensina a essas crianças que tudo é válido, que tudo é aceitável. Capítulo 5. O vazio existencial. E qual é o resultado de tudo isso? Um vazio, um buraco negro no coração de uma geração que devia estar florescendo. Ansiedade, depressão,
e suicídio. Tudo isso acontecendo entre adolescentes estão atingindo níveis alarmantes, preocupantes. Jovens que não encontram sentido na vida porque foram ensinados que a vida é apenas uma sequência de experiências sem propósito, sem direção. Quando Deus é removido da sociedade, o homem não encontra liberdade, ele encontra o abismo. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos da América depois de Madeleine Ohio. Mas nem tudo está perdido. A história nos mostra que onde Deus é bem-vindo, a vida floresce. Onde os valores cristãos são ensinados e vividos, há respeito, compaixão e propósito. Não, nós não podemos aceitar que nossas crianças cresçam em meio ao caos. Não, nós não podemos permitir que o vazio consuma as almas das nossas inocentes crianças. É hora de refletir. É hora de resgatar o que foi perdido, de trazer Deus de volta para o coração da nossa sociedade. Porque onde há Deus, há luz. E onde há luz, as trevas não prevalecem. E esse é um trabalho que tem que ser mútuo entre pais e mestres, principalmente a família. A escola pode até ensinar, mas a educação é sua, pai. A educação é sua, mãe. A educação tem que vir de berço. Nós, como cristãos, nós como parlamentares, nós como seres humanos que convivemos numa sociedade que agora está completamente perdida e não conseguimos mais entendê-la, precisamos resgatar os nossos princípios, os nossos valores. Precisamos entender que a sociedade moderna como conhecemos, o Ocidente, foi alicerçado em 3 pilares. O primeiro deles foi o moral judaico-cristão. O segundo deles foi a filosofia dos gregos e o terceiro, direito romano. Onde foi que perdemos o moral judaico-cristão? Entendendo que o cristianismo é muito mais que uma religião. O cristianismo é uma filosofia de vida. Quando Madeleine, uma ateísta, lutou na Suprema Corte Americana e tirou das escolas americanas o ensino da Bíblia, as orações, abriu-se espaço, porque não existe espaço vazio. Outras coisas entraram, outros pensamentos, outras filosofias, entre eles a filosofia da violência, da morte. Porque sem os fatores do cristianismo como filosofia, a sociedade se perde. Se tirarmos Deus do coração do ser humano, o ser humano deixa de transcender e ele vai viver apenas o prazer pelo prazer. E a vida não se limita a isso. A vida é feita de regras, a vida é feita de direitos, porém também é feita de deveres. Pense nisso e, por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. A sociedade não pode se perder mais, nem chafurdar na lama, nem afundar nesse oceano escuro e vazio de uma vida sem Deus. Deus é real. Um abraço a todos.